Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dogcast. Hoje a gente vai trazer um assunto extremamente atual e importante que pode mudar completamente o rumo do teu negócio no marketing digital. Então eu trouxe aqui um convidado extremamente especial, um cara que domina muito esse assunto e vai falar com a gente hoje sobre como criar uma oferta impossível de ser ignorada. Mas antes disso, roda a vinheta. Hoje eu tô aqui então com o meu grande amigo e um cara aí especialista no marketing digital, especialista em lançamento, um cara que já participou de vários podcasts aí, representando essa galera do marketing digital, de lançamentos, meu amigo e advogado Jonatas Neves. Muito obrigado por topar o convite, topar trocar essa ideia aí com nós e se apresenta aí pra galera. Obrigado, eu que agradeço, tá, meu querido? Para mim é uma honra estar trocando essa ideia com um grande gestor de tráfego aí, que eu sempre digo que eu entregarei as minhas contas aí para te gerir, porque eu sei que estarei em boas mãos. Então, muito prazer a todo mundo que nos assiste. Eu me chamo Jonatas, eu sou de dia advogado e à noite marqueteiro, né? Então, acabo transitando por essas duas áreas e uso muito na minha área como advogado o marketing digital para potencializar o meu negócio e também atuo em projetos aí paralelos de lançamento de infoprodutos, enfim, com essa pegada de copy, de tráfego também, né? Que é uma área aí que a gente tá inserido. Então, o que eu puder hoje somando e compartilhar com a galera para que o poder das palavras aí possa ser usada para criar uma oferta irresistível que vai fazer o pessoal vender mais, converter mais, atrair mais leads, eu acho que esse podcast aí pode ajudar. Muito bem. Bom, tá aí por que eu chamei o cara para trocar uma ideia sobre copy, né? O homem é diferenciado mesmo, manja demais, tá na profissão certa também, né? E, cara, antes então da gente entrar especificamente no tema aí, no título, né? Na pergunta-chave de todo o tema desse podcast, conta um pouquinho pra galera, assim, tipo, cara, como que surgiu? Porque o que a gente tem o hábito de ver aqui é pessoas que trabalhavam ou estavam em nichos completamente diferentes, em funções completamente diferentes, ou tinham uma visão, e aí descobriram o marketing digital e, né, tudo que engloba aí, cara, e foram puxados, encantados por esse universo. Então conta um pouquinho pra galera como que foi, por que tu curte isso, por que tu vê isso no teu dia a dia e como tu aplica isso também no teu negócio lá na advocacia, no escritório. Show. Cara, quando a gente se forma numa graduação, a academia ela te dá a parte técnica, né? Então ela te ensina a parte teórica, né? No meu caso, leis, filosofia do direito, toda a parte de bagagem que tu precisa ter para aplicar esse conhecimento jurídico ali no mundo real. Mas eu acredito que isso seja com as outras profissões também, um nutricionista, um médico, um administrador. A gente não é preparado para saber oferecer e vender, né, o teu produto lá no mercado, porque se a gente se forma e só abre o nosso escritório e senta lá, as coisas não vão acontecer, né? Se a gente não ir atrás dos clientes. A menos que a gente seja médico e daí a gente sabe que é brincadeira, mas enfim. A academia ela não me preparou para isso. Sim. Quando eu me formei, eu vinha de família que tinha algum padrinho ou família de advogados, eu tive que entender como que eu, partindo do zero, iria conseguir clientes, né, para ter a minha independência financeira. E foi ali que eu comecei a me interessar por esse assunto, a entender o que era marketing, o que o marketing podia fazer pelo meu negócio, Legal. né? E aí a gente foi entrando nessa vertente do digital, que hoje é o grande impulsionador da maioria dos negócios, eu diria assim. E ali eu comecei a estudar sobre isso. E aí, num primeiro momento, comecei a entender mais o poder do marketing de conteúdo, que era uma coisa que há uns 5, 6 anos atrás pouca gente fazia, né? Hoje é normal. E aí comecei a me interessar para conseguir clientes e, graças a Deus, usando o que eu aprendi, deu certo para conseguir, né? Legal. E aí ali eu comecei a usar o marketing no meu próprio negócio. Em paralelo a isso, eu gostei tanto que eu também comecei a trabalhar com isso em projetos paralelos, né? Como lançar infoprodutor, fazer lançamento imobiliário também, já participei junto, né? Legal. E aí usei tudo isso aí. Eu sempre brinco que eu casei com o direito, mas sou amante do marketing, né? Porque é uma paixão que eu tenho, acho que até mais que o direito. Mas
é tão bom que tu consegue usar o marketing para o teu própria área de formação, né? Então, no meu caso, eu caí assim, eu precisava encontrar o mecanismo para conseguir mais clientes e o marketing foi o que, não só para mim, mas para todo o negócio responsável, né, por conseguir me fazer ter essa visão de mercado. Top. E hoje lá dentro do escritório, principalmente é tu que administra e cuida de toda a área de marketing, né? No meu escritório hoje eu sou o head de marketing, né? Então toda a parte estratégica, quando o assunto é copy, tráfego, tudo isso é eu que escrevo, eu que penso, né? E aí, claro que junto com os meus sócios a gente vai alinhando as ideias, mas sim. toda a estratégia de funil de marketing, tudo aquilo que envolve a atração, aquisição de clientes é comigo, né? Legal. E aí, hoje é eu que cuido disso aí, né? Então, tá dando bom, né? Tá, não dá pra reclamar, né? E, legal. cara, é só o feijão com arroz, né? Sim, Fazendo feijão com arroz, dá certo, os contatos chegam, né? E aí acaba acontecendo, né? Claro que depois que o contato chega, tu como gestor sabe que tem um caminho muito mais além disso. Com certeza. Mas a grande questão é que funciona, né? Para mim, funciona para os negócios que tu gere também. E, cara, é um mar de oportunidades que eu diria que pouca gente explora, né? E é inexplorado, ou se explora mal, né? Sim. Então, funciona. Eu não posso... Eu sou muito grato ao que o marketing digital, ao tráfego pago, especificamente o copywriting, me deu, né? Legal. Porque se eu não tivesse aprendido isso, talvez hoje eu estaria muito infeliz, né? Sim. Com a minha realidade, né? E tu entrou, desculpa te cortar, mas tu pegou um negócio que já era extremamente conhecido, difundido no Brasil, tinha muitas concorrentes, né? Enfim, mas tu trouxe uma visão, talvez não nova, mas tu conseguiu explorar um nicho, né, dentro do mercado digital para trazer resultado para esse teu negócio. Então, tu conseguiu achar dentro de um negócio que já era tradicional, que já era muito conhecido, que é a advocacia, o direito, enfim. E tu conseguiu usar, então, o marketing digital e também essas técnicas, essas dicas que a gente vai ver hoje aqui para trazer resultado, então, pro teu negócio, né? Tem vários mercados e o direito ele tem uma regulação então tu tem que ter mais cuidado, tu não pode ser tão... Tu não pode oferecer produtos, então a gente jamais oferece, né? Então é só conteúdo mesmo, né? E o conteúdo tem esse poder, né? De a pessoa olhar, te assistir, ver ali, gostar e acabar indo pro teu funil para virar um cliente, né? Legal. Então isso é bacana, né? O Josué, quando veio aqui, contou, né? O meu primeiro cliente, assim, foi de um vídeo que a gente soltou no Facebook, gravado com telefone, que virou um contrato, né? Que virou um processo de direito do consumidor, né? Então isso é mágico, né? Que um conteúdo, um vídeo, né? Aquilo que está sendo falado ali pode virar, né? Um negócio que, no final das contas, botou dinheiro no bolso. Né? Demais. Show de bola. Cara, eu acho que aqui já entra a pergunta-chave e um ponto que eu queria também abordar e não te contei antes nos bastidores aí, porque para mim esse é o tema geral, o tema central que faz a gente chegar no assunto que a gente vai chegar, nas dicas que a gente vai chegar. Que é o seguinte, cara. Eu acho que 100% dos empresários com quem eu converso, então, quando me procuro para fazer um serviço, né, de gestão de tráfego, quero fazer tráfego para o seu negócio, e até outros empresários, amigos que têm negócios, né, donos de negócio, 100% dessas pessoas que eu converso, esses empresários e donos de empresas, eles acreditam que o produto que eles têm, o produto ou serviço, é melhor do que o dos concorrentes. Ponto. Todo dono de negócio, todo empresário, ele acredita que o produto dele é melhor do que o produto ou o serviço dos concorrentes. Só que aí vem o gap. E, cara, eu pensei no percentual, assim, é difícil colocar isso em números, mas eu diria que cerca de 10% desses, ou talvez menos do que isso, consegue me provar isso numa reunião de briefing. E aí eu penso, cara, se o cara tá me contratando para ser gestor de tráfego, para, entre aspas, vender, colocar o produto dele diante do cliente dele, na frente do cliente dele, ele não consegue me convencer que, cara, é o mais fácil, porque ele vai estar me contratando, ele vai estar me pagando, então ele não precisa fazer muito esforço para me convencer do produto dele. Sim. Esse cara, se eles não conseguem me convencer, cara, como que ele vai convencer o cliente? Como que ele vai conseguir chegar de maneira efetiva diante do cliente dele, seja no Instagram, no Facebook, no YouTube, seja lá o canal que for? Como que ele vai conseguir ser eficiente nessa captação, nesse alcance? E aí, então, vem a pergunta-chave, que é o que a gente vai introduzir, de como, então, criar uma oferta que seja impossível de ser ignorada. Criar uma oferta realmente que, cara, quando ela aparecer na frente do consumidor, na frente do cliente, na frente do prospect dele, o cara vai ver, ele vai clicar e vai entrar no funil que a gente comentou aí, que acontece hoje lá no escritório.
Show, show. É um desafio de milhões, né? Mas que não é fácil, mas é simples. E é Uhum. viável, extremamente possível, né? Para todo mundo fazer isso. E o que envolve? Envolve uma coisa chamada copywriting. O que é o copywriting, né? O que é essa palavra estranha? O que significa isso e como qualquer negócio pode usar para se beneficiar? Copy é a arte de tu usar as palavras, né? Usando alguns gatilhos de emoção, de curiosidade, de benefício para o cliente, para ele tomar alguma ação. Legal. Seja uma ação de deixar o e-mail dele, deixar o telefone, apertar num botão e começar a falar contigo no WhatsApp da tua empresa, ou deixar o contato para te chamar ele, ou até mesmo para comprar, né? Uhum. Então, o copy, ele faz todo esse alicerce de argumento de convencer a pessoa a tomar essa decisão assim, a ponto de ele pensar, cara, se eu não fizer isso que eu sou muito burro, Legal, sabe? legal. Então, o copy, ele é isso, tipo, ele é a forma que a gente usa as palavras, né, para convencer a pessoa a tomar uma ação, certo? Então, é assim que se cria uma oferta irresistível, com uma copy extremamente boa, né? Uma copy que Muito bom, converte. muito bom. E aí o que acontece? A gente pode achar que isso é um assunto novo, né? Que Uhum. a copy começou agora, que o pessoal dos marqueteiros digital estão falando e eu não aguento mais ver isso. Mas não é novo, é centenário. Começou lá nos Estados Unidos com o pessoal enviando cartas por correio. Então, como é que funcionava? Eu tinha uma revista que falava sobre saúde, né? Tá. Saúde alternativa, por exemplo. Como é que os caras vendiam esse negócio, essa assinatura mensal? Eles disparavam milhões de cartas Uhum. dos americanos e lá dentro do envelope vinha uma carta de vendas. E era puro texto. Não tinha vídeo, não Cara, tinha imagina. pirotecnia que a gente tem hoje, Sim. não tinha e-mail. Então a pessoa ela lia aquilo ali e o texto era tão bom que tirava a pessoa da zona de conforto dela a ponto de ela tomar uma decisão de pegar aquele texto ali, assinar aquele envelope, que eles tinham um Uhum. mecanismo que dava para fazer isso, devolver na caixa de correio com o envelope e a assinatura assinada. E aí ali convertia uma assinatura. Então os caras faziam o que hoje o pessoal faz tudo por e-mail, é um mercado centenário que já existia, né? Nesse aspecto que era o marketing de resposta direta. Eu li isso aqui, tomei uma ação e assinei. Comprei o produto que veio lá no correio, certo? Fora que toda a indústria da publicidade, ela se Sim, baseia, né, sim. em copy, né? Toda campanha ela tem por trás um copy, né? Não é só filosófico, não é só a imagem. O copy ele Legal. vem antes de tudo, né? Então, a grande questão, né, que respondendo a tua pergunta, como eu convenço um cliente a acreditar, a comprar, a tomar com uma copy boa, né? Muito Sendo bom, muito bom, muito persuasivo bom. a ponto de fazer a pessoa tomar uma ação de comprar o teu produto. Antes pode do comprar, pode vir muitos outros atos que o copy também vai fazer a pessoa entrar no funil, né? Top. Então a cópia, ela é, né, a gente citou ali o modelo de, tu citou o modelo de cartas, enfim, de escrita, mas ela é nada mais é do que um texto ou um conjunto de informações ali que vão levar a pessoa a tomar uma ação, né? Algo que precisa ser persuasivo o suficiente a fazer o cliente ou aquela pessoa que está vendo aquele conteúdo, né, no caso das cartas lá, o leitor, né, Uhum. tomar uma ação quando ela vê esse conteúdo, quando ela receber essa informação. Então, eu acho que esse lance de, assim, que tu comentou aí e que faz muito sentido é, tipo assim, cara, se eu não entrar nisso aqui, se eu não topar isso aqui, se eu não realizar essa ação que o cara tá me propondo, eu sou muito burro. É aquela oferta realmente impossível de ser ignorada ou irrecusável, né? Uhum. Mas tu comentou que é uma arte, né? Falou, é a arte de criar um texto persuasivo e tudo mais. Tu vês como arte mesmo ou tu acha que é mais voltado a uma ciência? Existe uma fórmula, um método, um passo a passo, uma estrutura que pode ser seguida para se chegar nessa copy, nesse modelo ideal aí? Ou tu acha que é, tipo, meio intuitivo, assim? Não, eu acho que é técnica, né? Mas quanto mais bagagem de escrita, de inspiração, de ideias, né? Porque a gente fala de ideias, né? Quanto mais Uhum. ideias boas tu tiver, mais a tua copy vai ser convertida, né? Mais ela Muito bom. vai ter percentual de conversão. Então, acho que muito mais é técnica, mas quanto mais bagagem de escrever mais, de ter ideias bacanas, pode estar. Uma ideia boa pode mudar a história do seu negócio. No meu, mudou. Uma ideia que eu tive mudou a história do meu negócio. E para qualquer
negócio pode ser isso, né? Então, copy para mim é técnica muito mais do que, o cara é um escritor muito bom. Não, ele só aprendeu a usar as palavras de uma forma que converta, né? De uma estrutura que converte. E quanto mais ideias eu vou tendo, mais bom escritor eu vou fazendo, né? Então, o bom escritor, né? O cara que é um copywriter, ele primeiro convence o coração e depois o cérebro, né? Então, se ele pegar essa essência de primeiro eu peguei o coração do cara para depois o racional, aí ele vai converter, né? Aí cara, ele vai... Sensacional. Aí vem aqui, eu acho, aquele gancho que eu fecho 100% com essa ideia que, tipo, a oferta, ela sempre é emocional, né? A oferta, ela sempre é emocional. Daí depois tu analisa aquilo ali de uma forma racional, mas tu é pego sempre no gatilho emocional. E entrando, então, nessa estrutura aí, enfim, nesse passo, nessa técnica, enfim, como que a gente se baseia? Pensando sobre a ótica da pessoa que vai estar nos vendo aqui, nos assistindo, né, consumindo esse podcast. O cara que ele é um dono de negócio, ele é empresário, de repente ele provavelmente já ouviu falar em copy ou tem algum nível de noção, mas ele assim, não tem um cara na equipe que vai produzir os textos e ele mesmo tá pensando em produzir isso, ou ele tem de repente uma agência que produz os materiais lá, produz os criativos e tal, e vai rodar isso aí. Como que esse cara pensa nessa estrutura de copy, ou por onde ele começa, o que ele tem que pensar em relação a isso? Show. Essa é uma pergunta ótima e ela tem que começar com uma coisa que toda empresa tem que ter. Todo mundo. E a maioria não tem. E é a coisa mais simples do mundo. O que é? Começa com uma palavra chamada pesquisa. O que é a pesquisa? Né? Entender quem é o meu cliente ideal, né? Legal. E aí traçar o que esse cara sabe, o que ele não sabe, quais as dores dele. Então, eu sempre digo assim, quero começar a fazer anúncios na internet, quero começar a gerar leads, contatos, quero gerar mais oportunidades de prospecção para o meu negócio. A primeira coisa que eu tenho que fazer? Cara, primeira coisa, tu vai colocar lá na tua parede um post-it e tu vai falar, quem é o meu melhor cliente? Pensa nas qualidades dele. Não, é o João, ele normalmente mora nessa cidade aqui, ele tem qual idade? Ele tá com esse problema aqui, ele quer ganhar isso aqui, normalmente a profissão é dele, e eu vou mapear. Cara, se eu só pudesse escolher um tipo de cliente, seria esse aqui, né? De preferência, se a pessoa já tem um cliente real, que ela gosta, que, eu só queria esse cliente aqui. Ela bota na parede isso aqui, porque ela tem que se comunicar. Ela não se comunica com todo mundo, ela se comunica com o target dela. Então, a primeira coisa é mapear o cliente ideal. Eu saber quem é o meu cliente ideal. E eu vou criar um cliente imaginário, né, baseado nos clientes que eu já tenho ou nos que eu quero ter, para entender quais as dores do cara, quais os sonhos, o que ele quer, quais os desafios e como a minha empresa se encaixa nisso. O segundo ponto é entender o estágio de consciência do cara. Boa. Vamos trazer para o teu negócio aqui, né? O cara que eu quero oferecer um serviço de gestão de tráfego. Tem gente que sabe o que é isso e tem gente que acha que é tráfego de droga, né? Sim, ainda existe. Então, a comunicação com o cara que já está maduro para isso é bem diferente do cara que nem sabe o que é isso. Então, quando eu vou falar com um cara que nunca ouviu falar de gestão de tráfego, eu já tenho que mostrar para ele o que é, como que isso funciona, como que aquilo pode ajudar o negócio. E quando eu estou falando com um cara que já sabe que eu tenho que já fazer a promessa, ó. O meu serviço vai te ajudar com isso, tá aqui, prova, sabe? Tu já pode ser mais direto. Então, primeira coisa é mapear o cliente ideal, né? Tem isso bem desenhado. Quem é o cara que eu quero atingir. E segundo é estabelecer o nível de consciência dele. Não se começa a escrever uma copy, né? Algo que eu queira convencer o cara sem antes saber o estágio de consciência dele. Quanto mais inconsciente, menos direto eu tenho que ser com relação a oferecer meu produto. E quanto mais consciente, mais direto eu posso ser em oferecer o meu produto, né? Então eu sempre começo com isso. Entender quem é o meu cliente ideal e partir do princípio do estágio de nível de consciência dele para adequar minha comunicação a esse estágio. E é o nível de consciência, então, que vai determinar essa parte de, eu já chego oferecendo direto o serviço ou eu vou aquecendo, preparando o cara para depois eu fazer a oferta. Exatamente. Porque são coisas que vai te comunicar com um jeito totalmente diferente, né? Então, por exemplo, a copy, ela tá no teu anúncio. Ela tá na forma que tu se comunica com o cara no WhatsApp. Na hora do teu pitch de venda, ela também tá ali. Por quê? Digamos que o cara já veio te procurar para... eu quero instalar placa solar, certo?
ele já sabe da solução, ele tá avaliando. Então tu não precisa perder tempo explicando como que funciona. Tu vai explicar, tentar explicar por que que o teu produto, né, ele é melhor que o do cara. Tu vai mostrar ali que a economia, a qualidade. Agora, quando o cara nem sabe, tu pegou o cara, ele nem sabia que isso aí era possível, tu vai explicar como que funciona a tecnologia, por que que é muito mais vantajoso, sabe? E aí tu vai chegar na oferta. Então, vão ser estágios diferentes de comunicação, né? Não tem como tu falar com a mesma pessoa conforme o nível de consciência dela, né? E Legal. aí, a gente sempre fala que no mercado pode ter um mar de oportunidade. Tem muita gente que, na ponta da pirâmide, que já... Os 10% que sabe que tem o problema, procura a solução e quer comprar. Tipo, esse é a pontinha do iceberg. Sim, é Tipo o assim, menor o percentual, né? menor percentual. A maioria, e aí a beleza do marketing digital e do copyright, a maioria nem sabe que existe, não sabe como funciona, então tu pode atacar esse cara com uma copy de um cara menos consciente para aquecer ele, elevar o nível de consciência dele para vender, né? Legal. Então, respondendo a pergunta cara, primeira coisa, antes de escrever uma copy ou falar com o cliente, tu tem que entender em qual nível de consciência ele tá. Se o cara já sabe, se ele não sabe, a que ponto ele tá para te modelar a tua comunicação. Cara, excelente. Eu tava lembrando aqui de alguns anos atrás, eu acho que nem não se usava tanto assim o termo copywriting. Na época eu tinha recém começado a trabalhar com a gestão de tráfego, mas também ainda não era tão disseminado quanto estava hoje. Isso devia ser 2017, 18 por ali. Ah, e eu tinha uma grana guardada naquela época, mas assim, pouca coisa, tinha juntado uma poupança. E aí eu tava pesquisando o que valia a pena fazer com aquela grana. Se valeria a pena, tipo, investir no imóvel, deixar na poupança. Tipo assim, foi a primeira vez, né? Eu era novo ainda, recém tinha casado e tal. E eu tava imaginando, cara, o que fazer com aquele recurso. Porque até então eu nunca tinha juntado dinheiro. Também não vim de uma família assim com muita posse e tudo mais. E aí eu descobri os vídeos da Natália Arcuri. Pesquisando, porque eu queria saber, o que fazer com aquilo. E aí eu lembro que um dos primeiros vídeos que eu descobri desse universo de investimento foi aquele de se valia a pena comprar um apartamento ou investir, era alguma coisa assim, um vídeo bem antigo dela. Aí eu comecei a consumir aquele conteúdo, enfim, ser aquecido por aquele conteúdo. Depois eu descobri os vídeos do Primo Rico. Aí o Primo, na minha visão, já era um conteúdo que avançava um pouquinho mais aprofundado, já explicava a diferença entre investimentos, como ter mais sucesso dentro disso. Só que ele era um cara que ele tinha vindo do mercado financeiro, né? Ele era assessor, se eu não me engano, de investimentos antes de trabalhar com isso. Mas assim, eu já me senti mais seguro, só que até então eu não tinha comprado nenhum produto disso. Tipo, eu entendi que, de repente, botar esse meu dinheiro num imóvel não é a melhor opção. Então eu continuei com ele guardado, eu fui aprendendo sobre isso. Aí eu cheguei num terceiro nível, assim, terceira camada, que, pelo menos na minha experiência, que foi o Bruno Perini. Que na época era um cara que estava recém lançando o produto dele. Eu até já citei esse caso aí em outros podcasts também, mas porque foi bem icônico, assim, porque eu lembro de ter passado por esse funil, sabe? E aí eu descobri ele, e ele era um cara que ele não tinha, assim, vindo do mercado de finanças, de investimentos, então ele era militar e tal, ele era um cara que eu conectei mais com a história dele. Mas eu também já tinha, sido preparado por outros dois especialistas nesse assunto. E, enfim, aí eu acabei comprando o produto dele, né? Caí no funil de venda dele, comprei o produto dele e aprendi esse lance do investimento. Só que eu vejo que esse lance da copy, do nível de consciência, eu fui amadurecendo dentro disso, dentro daquele conteúdo, dentro de diferentes especialistas, diferentes produtores, né? E isso eu acho que é o que muitas vezes a galera que está produzindo, seja um produto, seja um serviço, muitas vezes não se dá conta de que quando tu tá pesquisando, tu tem uma dor, né? O cliente tem uma dor, enfim. Cara, tu acaba sendo bombardeado por dezenas de pessoas oferecendo essas mesmas soluções. Então, como que tu consegue criar algo que, cara, o cara vai cair em mim, ele vai descobrir que eu sou a melhor opção, digamos assim, para solucionar esse problema que ele tem? Eu citei o lance em relação a investimento, finanças, mas, cara, pode ser qualquer coisa. Pode ser arrumar o dente, pode ser consertar o carro, né? Pode ser, sei lá, um problema de saúde, não sei. Como que a gente consegue... Como que o cara que está nos vendo, assistindo isso aqui, ele consegue pensar, cara, eu vou botar algo que esse cara que tem essa dor vai estar me vendo e vai descobrir ou vai perceber que eu soluciono de uma maneira melhor. Não sei se eu consegui fazer uma pergunta clara. Sim. Citei toda a história, mas... Eu entendi. Tá. Cara, eu acho que, primeiro, o principal erro de 99% é que tu disse antes que normalmente os caras que vêm te explicar o negócio deles aqui, eles não conseguem te passar. E provavelmente por quê?
Porque a copy deles, a forma como eles se manifestam sobre o produto, a solução deles, é umbigocêntrica. O que é isso? Boa. O meu produto é bom, Que eu existe essa sou palavra? foda. Vem de umbigocêntrico, né? Tem um vocabulário aí rebuscado. Mas, enfim, é um conteúdo que ele fala apenas dele mesmo e como ele é foda, sabe? Sim. Então, tipo, esse é o problema. As pessoas, né? Isso é psicologia, né? As pessoas elas não estão se importando quanto tu é foda, tua empresa é massa. O que a gente se importa? Todo mundo. O que eu vou ganhar com isso? Ou o que eu vou deixar de perder? Então, no fundo, por que eu vou perder 3 minutos da minha vida, 2, 30 segundos para ouvir o que esse cara tá falando ali no anúncio? Por que eu vou ouvir esse cara falar da empresa dele? Eu não quero saber o que a empresa dele faz. Eu quero saber o que a empresa dele melhora na minha vida. Então, quando o cara muda essa ótica de falar dele, né, e coloca o cliente como centro, o que o cliente vai ganhar, aí o negócio muda. Então, eu diria que a primeira coisa, eu não tenho que falar de mim ou da minha empresa. Eu tenho que mostrar como o meu produto se insere, né, soluciona um problema da vida dele. Aí tu já acabou com metade dos anúncios que tem rodando na biblioteca. Exato, exato. Se tu pegar vários anúncios, às vezes eu vejo que aqui é o João, a minha empresa tal, nós temos um atendimento humanizado que faz tudo, a gente oferece tal. Cara, para o cliente, isso não passa batido, ele só vai ignorar. É diferente de quando tu ataca a dor da pessoa. Vamos lá, vamos usar um exemplo aqui. O cara tá lá, tem uma empresa e ele quer gerar mais oportunidades de negócio. Se eu só chegar aí numa copy e falar, nós atendemos empresas que querem ganhar mais e ter mais clientes, porque somos uma empresa que já atendemos milhões de contas e blá blá blá. Tu tá falando sobre ti mesmo. Agora, quando tu muda a tua comunicação por exemplo, faz uma pergunta para esse cliente. Cara, tu tá tendo problema de não estar conseguindo mais leads para o teu negócio, para gerar oportunidades? Não seria interessante se todo dia começasse a chegar contatos dentro do teu WhatsApp interessados no teu produto ou serviço? Então, deixa eu te explicar, sabe, como isso aqui pode ser inserido no teu negócio. Tu entende já que me deu uma base para uma copy para mim, exato. Tu vê como que isso muda o foco. Eu não tô mais falando da empresa, tô falando da empresa do cara. Legal. Então, o primeiro ponto que eu acho que 99% erram, né? Tanto é que não tem essa persona bem estabelecida que a gente já falou antes, mas é também ter uma comunicação muito focada em si mesma. Ela fala mais dela, da empresa, do negócio dela, do que coloca o cliente no negócio, sabe? Muito bom. Então, quando a gente faz isso, a gente tá botando o cara a pensar, acionar aquele gatilho. Opa, ele tá falando comigo, tô ganhando alguma coisa ouvindo esse cara? Porque no mundo de hoje, que a atenção é disputada, isso é mais difícil ainda. Porque pro cara perder 1 minuto da vida dele disputando com umas telas, me chamando a atenção, vídeos, enfim, humor, tudo é muito difícil. Então, se eu não ser interessante falar de algo que importa para a pessoa, pegar numa dor ou no desejo dela, ele simplesmente vai me ignorar. A copy não vai fazer efeito. Então, a primeira coisa é não falar sobre si mesmo, tentar pegar a dor ou o desejo do cliente, e aí nós vamos para o conceito de lead, né? O lead tem o lead que o lead virou um lead, um cara que passou o contato, mas na copy também tem o lead que os primeiros argumentos que são emocionais, né? Da tua copy, do que tu tá falando, né? Então é tudo aquilo que vem antes de tu falar a oferta racional mesmo, explicar preço, condição, prazo. Então quando tu vai falar de lead, tu vai começar falando da dor do cara. Tu vai entrar lá no coração, vai botar quando o cara tiver preparado emocionalmente, aí ele vai pro racional, né? Então já tô adentrando numa outra área, mas enfim, quando tu não fala de si mesmo e começa a falar do cara que tu pega ele na dor ou no desejo, tu tende a ter muito mais atenção de o cara parar para te ouvir e tu poder convencer ele, né? De legal. que ele... eu sei que tem um conceito que vem um pouco antes disso aí, que é o conceito inicial, né? Que eu vejo que a galera chama aí de ponto de partida da construção da copy, ou do copy,
Mas tu já entrou nesse outro ponto, eu acho que a gente pode puxar esse gancho aí, que é a parte do lead ali, ó, enfim, a estrutura que tu vai utilizar. Como que... Existe um método para definir isso? Eu tô perguntando mesmo porque eu não sei, mas tem um método, tipo assim, dentro do copy, o que vai estar no anúncio, que pode ser um vídeo, ou pode ser uma arte, ou não sei, ou necessariamente tem que ser um vídeo, o que vai estar, sei lá, na página de venda, ou o que vai estar no WhatsApp, ou tipo, dentro do funil, assim, existe uma estrutura ideal de como a copy vai estar distribuída? Basicamente, a gente tem que pensar naquele desenho do funil, né? Que tu vai botando gente lá na ponta e vai perdendo gente do caminho até tu conseguir os clientes lá. Quanto maior a tua conversão dentro do 500 que sai, tu tá ganhando dinheiro, né? Sim. Mas o grande lance é o seguinte, né? Eu quero fazer um funil na minha empresa para gerar vendas, para gerar contatos. Qual a primeira coisa que nós temos que fazer, né? Partindo dessa estrutura. Primeira coisa é o que nós já falamos antes, né? Fazer uma pesquisa para Mapear o cliente. bem mapeado. Por exemplo, na minha empresa eu tenho um quadro lá com o meu cliente ideal desenhado lá. Então, as características dele, o que ele faz, eu vejo aquilo todo dia. Para não me esquecer que é esse cara que eu me comunico. Legal. Então eu nem perco tempo Tá, mas mais. é visual ou é só as visual. palavras? Olha aí, que Visual. massa, velho. Tipo, na apresentação até do início do ano para pro nosso time, a gente botou a foto dele lá. Cara, que Pra massa, galera meu, ver que o baita que era dica. o cara, quem era, pra gente ter em mente, meu. Esse Sim. cara aqui é o nosso Tá, lead. mas não é uma pessoa real, vocês Não, criaram, ou é uma pessoa real? A gente criou baseado numa pessoa real. Ele Olha tem um aí, nome, ele velho. se chama Enoch, né? Nossa, Então, que massa. então o Enoch é o nosso lead. A Legal, gente sabe que legal. quando cai o lead Enoch, a gente foca nele, porque, meu, esse aqui é... Agora, quando cai, por exemplo, eu não trabalho num tipo de serviço que eu tenho, não trabalho com mulher. Porque não faz sentido no modelo de negócio. Então, olha como isso facilita para mim, para o tráfego depois também. Totalmente. Eu não segmento mais para mulher, falo só com homem de determinada idade. Então, isso já... Então, pra te ver Filtra, que, né? o primeiro passo da estrutura é tu ter a tua persona definida, meu. Cara, Quem deixa eu fazer um disclaimer dentro disso, que é bem importante. Vai. Desculpa te interromper. Mas é que é extremamente importante isso, porque eu vejo muito isso dentro da reunião com essa galera aí, dono de negócio e empresário. Eles morrem de medo de segmentar, porque eles acham que eles vão estar perdendo o alcance ou vão estar perdendo o público quando segmenta. E, cara, o que a gente vê na prática, eu já comprovei isso com todos os meus clientes, e tu também tá reforçando isso agora, e também provavelmente não, tu tá dizendo que comprovou isso com o teu negócio também, segmentar é vida, velho. Tu tem que segmentar e tu tem que descobrir pra quem tu tá falando, pra quem tu tá comunicando. Isso significa que tu não vai atender uma mulher se ela vir? Vai atender se entrar, Sim. né? Mas tu tá comunicando pra uma pessoa, então tu te comunica claro pra uma pessoa, tu tá vendo, tu tá visualizando uma pessoa real do outro lado, tu tá te comunicando com ela. Se vir uma pessoa que é diferente, beleza, tu vai atender, tá tudo certo. Mas o teu potencial de conexão, de ganho, realmente de persuasão, que é o que a gente tá falando aqui em relação ao copy, cara, é 1000 vezes melhor quando tu segmenta e tu sabe pra quem tá anunciando. Então eu acho que isso é uma dica assim, talvez não vai estar diretamente relacionada ao copy, mas é extremamente importante pra quem tá nos assistindo. Não, mas eu acho que tá totalmente ligada. E tipo assim, meu raciocínio até vai além do teu no sentido de esforço pro próprio cliente, né? Por exemplo, se eu ataco 10 pessoas para oferecer meu produto, se eu atacar 10 pessoas sem ter um alvo, o meu cliente ideal desenhado, de 10 que eu atacar, talvez um feche. Agora, se eu segmento, de 10 que eu atacar, eu tenho a possibilidade de fechar 7. Verdade, porque eu já verdade. eu sei que aquele cara é o meu cliente ideal. Sei que ele tem aquele problema, eu sei o estilo dele, então vai converter. Então, para a empresa é muito mais lucrativo. Muito Totalmente. mais lucrativo. É possível vender para aquele tipo de cliente? Mas é mais lucrativo? Não. Então, para que eu vou gastar meu tempo, meu esforço e meu dinheiro com um cliente que eu tenho muito mais trabalho para converter se eu posso só focar naquilo ali, né? Então, o marketing, o tráfego, né? Ele dá essa possibilidade de tu ir atrás só de quem realmente é interessante, né? Tu acredita que todo negócio consegue ter uma persona bem definida, claro? Tipo, todo modelo de negócio tu acredita que consegue ter Sim, eu acredito. No sentido de que às vezes tu vai ter até mais que uma persona, né? Tá, boa. Tu não precisa ter necessariamente só uma, né? Sim. Eu tenho essa persona aqui que se encaixa para esse meu produto, esse meu serviço. Agora eu tenho esse produto que é aquela outra persona, né? Então tu pode ter mais que uma persona, mas não existe negócio que vai se comunicar falando de tudo para todo mundo. Legal. Tu tem um tipo de cliente, por exemplo, eu conversava com um cara que é amigo meu,
que ele é dono de loja de games, de videogames, informática. Sabe quem é o cliente ideal desse cara? Loja física, né? Cara, é mãe e pai. Caramba. O nerdola, o cara faz que sentido, pesquisa, olha vídeo, esse não compra, porque vai ele comprar vai no ponto físico. Ele vai comprar no varejo na internet, Sim. porque ele vai pesquisar, ele vai querer. Mas a mãe, ela não sabe, ela quer só pegar o presente e dar pro filho. E cara, olha como Sim. muda a comunicação. E cara, isso só é óbvio depois que Exato. tu entende, né? E eu digo que no meu negócio, um dos grandes game changers foi ter estabelecido a minha persona, porque desde ali eu parei de gastar dinheiro com quem demorava pra converter, quem Muito não tinha bom. poder de decisão, e fui em quem realmente, eu sei que de cada 10, 75% vai dar bom. Esse exemplo da loja de games é claro, Entrou o pai com uma criança, uma mãe com uma criança, é o meu target. Eu sei que esse ali é o meu perfil que compra na loja física. Agora entra o cara que é o nerd, que tá procurando o jogo específico. Ele já tá, naquele caso ali, pesquisando. Ele não vai comprar de mim, porque o ponto físico, naturalmente, ele tem um valor mais alto, né? Ele cobra. Então, cara, olha como muda. Muda totalmente. Eu vou falar com o filho da mãe. Sim. Eu vou falar com a mãe. É outra comunicação. Então, cara, isso é... Segmentação é o poder para ti. Com menos esforço, lucrar mais. Eu vou atender 10, vou fechar 7. Quando eu não segmento, eu vou atender 20 e vou fechar 1. É muito melhor. É o poder, né? Que corte, hein? Baita nugget. Cara, sensacional, velho. E eu diria assim, ó, que percentual muito grande. Eu não vou chutar porque eu não sei, mas o percentual muito grande dos projetos que eu já participei, a pessoa tem uma persona errada, tipo, tem uma visão errada do cliente ideal. Tipo assim, ele estabelece um cliente ideal, só que quando tu começa a ir a fundo, pegando as coisas dentro do negócio, que daí com tráfego a gente vai coletar isso com dados, né? Tu vê que, cara, o cliente ideal dessa pessoa é bem diferente do que ela imaginava. Então, tudo também, cara, tudo pode ser testado, tudo pode ser validado e deve ser validado dentro disso, né? Mas beleza, eu te cortei ali na hora que tu ia começar a explicar do ponto de partida ali em relação ao lead, em relação à estrutura. Então, o primeiro ponto é ter essa pesquisa, né, de cliente ideal, ter mapeado isso muito bem claro, não perder tempo com quem não é teu cliente ideal, focar em quem realmente traz grana para a empresa. E segundo ponto, aí tu vai para estruturas, né? Vamos pensar num funil simples, né? Partindo do teu... Boa. Vamos pegar o meu negócio, que é, cara, um baita case, eu acho. Eu acho que é bem interessante e, cara, aí quem tá assistindo a gente pode modelar. Primeiro ponto é que, cara, tu vai ter uma estrutura, basicamente, que o cara vai ver o teu anúncio. Daí, o anúncio, tem que ser em vídeo, tem que ser em texto, tem que ser imagem. Testa. O que funcionar melhor, o formato, tu investe mais, certo? Boa. Tu vai mandar esse cara, tu vai tentar tirar esse cara, então, da rede social para ti num ambiente que tu tenha o 1 a 1 para converter com o cara, né? Então a estrutura inicial que a gente vai pensar aqui, que a maioria dos negócios vai poder usar isso primeiro passo, tirar o cara da rede social e conseguir com que ele entre em contato ou que ele dê o contato para nós, tá? Então aí é tirar a menina do meio da rodinha de amigas. Exato. E trazer para si, exatamente, um exemplo perfeito, né? Ou se tu pegar trazendo, se fosse para o mundo físico, o cara tá passando lá na frente da tua loja, tu conseguiu botar ele para dentro para conversar contigo. Legal. Então, o primeiro ponto o cara me quebrou agora, deu um exemplo bem melhor, né, cara? Pô, minha mulher vai ficar de cara comigo agora. Mas o teu exemplo é bom também, porque, cara, quando tu consegue no 1 a 1, tu entende que o teu percentual de conversão. Agora, o grande lance o nosso assunto é copy. Como que a gente tira o cara daquele ambiente de rede social, né? Ou que ele tá pesquisando para ele ir para o teu site, para tua página, pro teu WhatsApp. Tu vai ter que usar copy para isso, certo? Então vai ter 2 tipos de anúncio que tu vai usar copy. Tu tem a copy de pesquisa, que o cara tá pesquisando já pela tua solução e vai cair de alguma forma ali, ou a de atenção, que o cara tá lá olhando as coisas que ele gosta e ele vai ver, opa, ele tá falando uma coisa que faz sentido para mim. A copy dele me pegou, certo? Muito bom. Então, primeiro ponto é esse. Tu tem que ver onde mais já começa, voltamos novamente para a persona. O meu cliente, ele pesquisa pelo meu serviço ou ele não tá nem aí, ele nem tá pesquisando sobre isso e eu posso pegar ele enquanto ele tá navegando lá no Facebook ou no Instagram. Então, beleza, eu entendi isso. Agora vamos imaginar que no teu caso ali o cara nem sabe o que é gestão de tráfego, ele nem tá procurando nada relacionado a anúncios online. Tá, vamos desenhar um cliente, então, baseado na real mesmo, pode ser? Pode ser, ao vivo. Bora, ao vivaço. Cara, a minha persona, o meu cliente ideal, tá? Ele é um empresário,
Tá. Inclusive, hoje eu não faço captação ativa. Normalmente, né, os meus clientes vêm por indicação. Inclusive, tu é um cara que indica muito meu serviço aí. É um vendedor. Mas normalmente vem por indicação. Mas, cara, ele é um empresário, tá? Ele é um dono de uma empresa. Então, ele já tem uma empresa estabelecida. Pô, tem um setor. Não é um cara que tá começando o negócio agora. O meu cliente ideal. Não é um cara que tá começando o negócio agora e quer se aventurar. Ele já tem uma empresa estabelecida, setores estabelecidos certinhos. Esse cara já tem um nível de consciência do que é marketing digital, ele sabe vender o produto dele muito bem, mas ele não sabe, tipo assim, não é técnico, ele não sabe criar uma campanha no Facebook, no Instagram. Normalmente o meu cliente ideal não sabe, ele tem algum nível de consciência, mas ele não sabe fazer isso. E normalmente esses caras, eles são caras que eles questionam o senso comum. Que eu acho que é um ponto muito importante do que a copy precisa resolver também. E, enfim, é um homem, já é um cara que tem família, é um cara, pelo menos assim, na faixa etária de uns, 25, 30 mais. E isso aí, tem um poder aquisitivo legal, assim, não é aquele cara que, ele vai me procurar e vai dizer, eu preciso fechar contigo agora porque eu não tenho dinheiro pra pagar minhas contas no mês que vem. Não, ele já tem uma estrutura um pouquinho melhor, tipo... Isso é informação suficiente ou tu acha que precisaria desenhar mais? Não, bacana, ele já sabe o que é tráfego pago, ele não sabe ainda. Ele entende o conceito. Tipo, tráfego é levar alguém pro meu negócio, pra minha página. Tipo, ele entende o conceito, Ele entende que tem um cara que faz anúncios online, beleza. Isso, ele tem um nível de consciência. E o que normalmente é o maior objetivo dele, assim? É conseguir mais contatos? Ou ele já quer vender direto? O que é? Normalmente é um cara que quer lead, né? Quer lead, normalmente. Beleza, lead. Tá? Lead, pro pessoal que não sabe, é o contato de um cara que entrou em contato ali, passou, beleza. Ok, então já temos informações importantes ali, O cara é empresário, então normalmente é homem, né? Normalmente é homem. A segmentação do tráfego já iria para isso. Então, cara, a dor do cara é que ele quer receber, se nós tangibilizar, ele quer mais gente chamando ele para ele poder fazer a oferta dele. Então vamos lá, nós pensamos num funil que o cara ia ver um anúncio, ia falar com a gente e ia ir para conversão, certo? Então beleza. O cara do Douglas, né? Ele tá lá, vamos imaginar que ele não pesquisa, porque ele não pesquisa, ele não tá pesquisando sobre isso, mas ele sabe que tem um cara que faz. Então, vamos imaginar um funil. Primeiro ponto, né? Falando sobre copy. Ele tá na rede social, ele não tá lá para comprar nada. Sim. Então, o primeiro ponto, e aí já vai uma dica bem bacana. Anúncio não é para vender. Anúncio é uma porta de entrada para o cara sair da rede social e começar a aumentar o estágio dele de consciência e ser preparado para uma oferta. Então, anúncio, tu não vai vender no anúncio. Ok, Jonas, mas se eu não vou vender, o que eu vou fazer? Tu vai chamar a atenção pelo cara por ganância ou por medo. Opa! Então, tu vai usar esses dois gatilhos que despertam um benefício pro cara, que seja atraente, importante, que desperte a curiosidade e que trabalhe ganância ou medo, certo? Então, o teu anúncio ele vai ter que fazer isso de alguma forma e de uma forma bem curta. Porque hoje em dia a gente disputa atenção com tudo quanto é estímulo, né, pela tela. Então, primeira coisa, vamos agora trazer para a realidade do teu funil, Douglas. Imagina que eu quero fazer um anúncio para um cara que a dor dele seria ter mais contatos todo dia chegando no WhatsApp dele. Eu tenho os dois. Eu acho que a gente pode pensar em estruturas específicas para cada uma, ou o que tu achar melhor, mas eu já vejo os dois claro aqui, porque tem aquele cara... Ganância, sim, a pessoa pode pensar de forma pejorativa, mas não necessariamente, né? Não, é ganhar mais. Isso, o cara tá querendo ganhar mais. Exato. Mas eu também atendo um cara que é baseado no medo, que é aquele assim, ó, ele tá vendo o que o concorrente tá fazendo, e aí ele pensa que ele vai ficar para trás, e aí ele me procura. Bacana. E esse é um ótimo gatilho de venda para todo negócio, né? Sim. Às vezes tu pode oferecer, mas tu fala que o concorrente está fazendo, daí muito melhor. Game né? winner. Exato. Então é muito bacana, né? Então, cara. Mas para qual tu acha melhor a gente seguir aqui? A ganância ou. Cara, eu acredito que no teu caso, olhando assim pela persona que tu me deu, acho que a ganância é muito melhor, né? Boa. Eu acho que tu pode usar a estrutura do medo como um argumento da tua oferta para mostrar que o concorrente ali faz. Mas quando tu criar uma campanha pela ganância... Para chamar atenção, é a muito ganância melhor que tu não misture. Ou tu vai por um caminho ou por outro. Então eu vou pela ganância. O cara quer mais contatos, quer mais clientes chegando, ou potenciais clientes chegando todo dia. Então, cara, como que eu vou chamar a atenção desse cara para ele virar meu cliente ali no meu funil?
Então, vamos pensar numa estrutura. O cara tá lá, ele tá navegando, ele tá olhando o stories dela. Uhum. O stories dela, tu tem que chamar, o stories dele lá, tu tem que chamar a atenção desse cara de alguma forma pra ele parar de rolar a tela e olhar e prestar atenção no que tu tá fazendo. Então, a primeira coisa, né? Quebrar o padrão. Todo mundo tá cansado de ver anúncio, né? Às vezes, praticamente, a gente só passa quando a gente já vê que é anúncio, quando tem cara de anúncio. Então, o teu anúncio, ele não pode se parecer com um anúncio. Uhum. Não pode ser o cara vê que é um anúncio. Então, tu já tem que pegar o cara pela dor ou pelo desejo. Então, pode começar primeiro quebrando um padrão. Quando vê, tu nem tá olhando pra câmera, tá fazendo alguma coisa estranha que pega o cara. O que esse cara tá legal. fazendo? Pô, peguei a atenção dele, certo? Por exemplo, os caras que usam isso muito bem é a Empíricos, né? Tipo, os anúncios deles pra mim são são as minhas referências em copy, né? Então, esses dias eu vi um anúncio deles que começava assim, uma contagem regressiva, 10, 9, 8. E o cara falava atrás, né? Os números piscando. Pode contar aí, vai, espera. Pode passar esse anúncio, pode O passar. cara não consegue passar, né? Tu não consegue. Ele diz, pode passar, tu passou mês passado o meu anúncio e tu perdeu dinheiro, pode passar, continua passando. Muito bom. Então tu te obriga, ele quebrou um padrão, porque Sim. tu tava olhando um feed ali e tu vê uma contagem regressiva. Então, claro que tu vai usar vários gatilhos, daí vai depender da tua criatividade. Legal. Mas vamos pensar no teu case aqui. Cara, eu poderia começar uma cópia assim pela ganância. Cara, só continua assistindo esse vídeo aqui se tu tá preparado para receber 10, 15, 20 clientes todos os dias às 7 da manhã no teu WhatsApp pedindo sobre o teu serviço. Não pode passar. Toma. Quem não quer isso, tendo um negócio? Eu queria 20 clientes me esperando todo dia no meu WhatsApp quando eu chegar na empresa, Muito pedindo bom. sobre o meu serviço, certo? Então, eu já peguei atenção nele. Cara, e aí, daí chamou o cara pela atenção ali, pegou o cara nessa copy curta, né, do anúncio, daí tu atrai o interesse. Cara, então se pra ti isso faz sentido, deixa eu te mostrar como empresas, aí se tu quer pegar uma galera mais local, né, que eu acho que no teu caso é bem interessante, empresas de Lajado, Estrela, aqui do Vale do Taquari, todas elas aqui, várias, algumas aqui estão aparecendo na tela, usam o meu serviço para conseguir contatos de clientes todos os dias. E cara, eu quero te explicar mais sobre isso, tu quer fazer anúncios online, blá, 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 e fazer com que o cliente chegue mais, a única coisa que tu tem que fazer é apertar aqui no botão. E aí tu encaminha o cara para uma página ou para o teu próprio WhatsApp, onde que tu pode já falar com o cara. Tá. Então, é uma estrutura simples no anúncio. Tu chama a atenção do cara, Tá. tu explica, desperta mais o interesse dele, desejo, né? E depois faz uma chamada para ação, para ele entrar em contato, para ele apertar no botão. Então, o cara tava lá navegando, ele viu algo que chamou a atenção dele porque a copy foi interessante, e aí ele que despertou a curiosidade dele e ele vai para o teu site, né? Mas daí nós vamos para a segunda fase do funil, que é ter uma página, né, otimizada para o cara falar contigo. Boa. Não é aquele site anos 2000 que vai ter quem somos, o que fazemos, o institucional, não. É uma página que vai ter só um objetivo, que é fazer o cara te chamar ou deixar o contato dele. Então essa página ela tem que ser toda otimizada para isso. Então ela vai ter mais benefícios do que teu serviço pode fazer, ela vai explicar mais o que tu faz, né? E aí o cara vai entrar em contato contigo, né? Então nessa página pode ter uma promessa, né? Que vai começar assim, tenha 7 clientes todos os dias te esperando no WhatsApp. Top, top, Bom, top. certo? Aperte aqui e fale comigo para te descobrir como. Aí depois com botão, né? Depois o cara vai ter mais argumentos, sabe? Onde tu vai falar mais da dor dele explicando. E um botão. O cara clicou no botão, ele vai deixar o telefone dele. Aí tu pode depois entrar em contato. Sim. Ou ele já pode te chamar na hora, né? Então, por exemplo, o pessoal usa muito, agora tá batido, mas o e-book grátis, né? Sim, sim. Cara, pegava a pessoa por um assunto interessante, a pessoa dava o e-mail dela para ganhar o e-book e depois recebia uma oferta, né? Então, isso era uma estrutura. Agora, no teu caso, eu quero usar uma isca. Tu pode chamar o cara, a atenção dele, mandar ele para uma página que ele vai assistir uma pequena apresentação, né? De como que os anúncios online pode fazer sentido pro negócio dele. Legal. Ou ele pode fazer contigo, por exemplo, uma sessão de 30 minutos onde tu vai conversar com ele sobre o negócio dele e vai mostrar o que ele pode ganhar fazendo anúncio. Cara, que tá, eu acho que aqui, no meu caso, tô abrindo aí pra galera, mas enfim, o que faz sentido para que fique como exemplo, aqui, que a galera gosta muito da minha proposta,
meus concorrentes agora vão pirar. É uma análise. É fazer uma análise. Eu faço análise, isso eu já boto na minha proposta inicial, eu já gero muito valor aqui. Eu faço uma análise do mercado, dos concorrentes e de como os anúncios vão fazer sentido para ele. Sim. Então o cara poderia ganhar, em vez de ganhar um e-book, que não vai fazer sentido nesse caso, o cara pode ganhar uma análise gratuita Claro. né, do mercado dele, do perfil dele. E tipo assim, tem um gatilho em copy que é da reciprocidade, né? Em tudo na vida, né? Tipo assim, o cara ele é atraído por um negócio gratuito, né? Uhum. E tu vai dar esse presente genuíno que tem valor, não é algo só pra encher linguiça. O cara, poxa, esse cara, o que ele tá falando faz sentido, gostei do que ele falou. E aí, meu, ele vai estar muito mais aberto a receber uma oferta, né? Muito bom. Então, num funil de cara que quer oferecer anúncios online, cara, ele vai ser atraído por um anúncio, ele vai para uma página onde ele vai fazer um preenchimento de uma aplicação ali, tu vai analisar o negócio dele, o nicho dele, vai desenvolver ali uma visão que ele não tinha, ele vai ver o que ele pode ganhar com isso, o que os concorrentes estão fazendo, e aí ele vai poder decidir, né, com base na oferta que tu vai fazer para ele, onde tu pode fazer essa oferta com ele. Meu, ele deixou os dados dele, preencheu a aplicação, tu fez a análise do negócio dele. Agora tu vai chamar ele para uma call, né? Pode ser uma vídeo, ou o cara pode vir aqui no teu escritório, onde tu vai, olha, eu levantei essas hipóteses aqui pro teu negócio, eu acho que tu pode ganhar muito aqui, tu tá perdendo aqui, esse concorrente X já tá fazendo isso, vamos acelerar com os anúncios online, e aí ele vai fazer oferta, né? Tu vai fazer oferta pro cara. Então tu entende que a copy trouxe ele, tirou ele da rede social, a ponto de ele tomar uma ação, entrar no teu site, preencher um formulário, sentar contigo mais minutos para te ouvir, te conhecer, bater o santo e aí tá preparado para uma oferta. Isso para qualquer negócio, né, meu? Tu tira o cara da rede social, porque que para mim o Ícaro fala muito isso. O que é o marketing? É tu transformar segundos em minutos. Fazer o cara passar mais tempo contigo. Muito bom. Porque, meu, antes o cara passou segundos lá contigo no teu anúncio. Ele foi pro site, ele passou mais um minuto. Se ele foi para uma chamada ou para uma reunião contigo, cara, aí ia fazer o gol. Então o grande lance do funil é tu alimentar esse fluxo. De tu tendo mais pessoas entrando na tua base para te estar marcando mais reuniões, mais negócios e virando mais contratos, né? Então a copy ela faz toda essa comunicação, né? Essa mensagem. Sim. E a copy ela tá em tudo, no texto né? do anúncio, ela tá no texto das tuas páginas ali, porque o que vai definir se o cara vai clicar no teu botão ou não? É a forma que tu vai te comunicar no anúncio. O que vai definir se o cara vai preencher o formulário, vai deixar o contato? É o que ele lê na página dele. O que vai definir se o cara vai fechar contigo ou não? É o script da tua oferta. Isso tudo é copy, né? É fazer a pessoa elegantemente tomar uma ação, sair da zona de conforto dela e comprar ou deixar o contato dela. Então a copy ela constrói tudo isso, né? E aí o tráfego, ele potencializa isso, porque eu tenho uma boa mensagem. Mas se essa mensagem só ser ouvida por uma, duas pessoas, não faz sentido. Sim. Agora, olha como tráfego e copy junto é uma força que torna uma empresa imbatível. Ele pega a tua mensagem, o teu produto descrito de uma forma atraente e coloca na frente de milhares de pessoas potencialmente ideais para o teu negócio, né? Então, cara, sensacional. É a receita do sucesso. E o contrário também. É uma coisa que eu falo muito pros clientes, assim, quando eu vejo que, cara, estão pecando nessa estrutura aí. Ou pelo menos no cerne dela. Eu digo, cara, o tráfego, ele vai potencializar o que tu já tem. Se a tua mensagem ela é confusa, ou ela não é clara, ela não tem objetivo, ela realmente não resolve um problema, ela só tá preocupada com como é que é um bigocêntrico ali, com uma mensagem bigocêntrica, o tráfego vai potencializar isso. Eu vou levar muito mais gente para tua página, para teu WhatsApp, para onde quer que for. Só que isso não significa que essas pessoas vão converter, né? Porque depende dessas outras coisas. Então, cara, para mim a mensagem ou o produto, enfim, o benefício, ele é essencial, é o fundamento de tudo, porque senão não faz sentido, né? Sempre tem um ditado, né? Que tráfego bom não converte mensagem ruim, né? Boa. Mas às vezes o tráfego até feito de forma ruim para uma mensagem muito boa, ele vai converter. Sim. Porque, tu vai mandar um tráfego mal feito, mas, cara, ali tá... Mas quando tu consegue unir os dois, tu manda as pessoas certas para a mensagem certa... Não, aí é... é imbatível, cara. É imbatível porque... Muito bom. E o marketing digital, ele te dá esse poder. Cara, eu quero segmentar para aquele tipo de pessoa e eu posso fazer teste. Essa cópia aqui não funcionou tão legal. Vou testar uma nova. Esse anúncio aqui estava fazendo o acesso da página não custar R$10. Mas eu botei um outro lá que eu tive uma ideia bacana e agora está custando R$1. E tu testa isso em questão de um dia para o outro. Sim, é muito...
a ditadura do teste, né? É muito fácil testar, é muito fácil ver o que dá certo ou não, é muito fácil pivotar. Então eu já fiz nas minhas empreitadas. Cara, eu tinha uma ideia que eu achava que aquela página de captura ia converter muito. Cara, e não foi. E a outra que eu não esperava tanto deu muito bom. Então, às vezes o que tu tá achando não é o que vai se revelar. E o tráfego, ele te dá essa possibilidade de testar, né? Verdade. Tipo assim, cara, isso aqui funciona e não é o que eu acho. É o que os dados mostram, Provam, né? né? Sim, muito bom. Então, cara, então a gente falou sobre despertar, né, chamar atenção, quebrar o padrão, isso com emoções, com as duas emoções lá, a principal, que é a ganância ou o medo, né? Sempre ou, não as duas, mas ou uma ou outra. Depois disso a gente gera curiosidade, a gente gera um desejo maior para transformar os segundos em minutos, não é isso? E aí depois tu vai apresentar, então, o benefício, uma solução, enfim, tudo mais. Mas assim, a gente tem hoje já essa estrutura já validada e utilizada por bastante negócios aí no digital. Talvez, assim, empresas ainda acredito que tem um mercado potencial para explorar. Mas negócios digitais, infoproduto principalmente, já foi muito explorado de diversas formas. Está bem maduro no Bem Brasil. maduro. O que começou a acontecer com o tempo, que eu percebi comigo e acredito que também, claro, não é porque aconteceu comigo, sim, também com os outros, mas eu vejo que é uma tendência ou uma realidade, digamos assim, de bastante infoprodutos por aí. Promessas incríveis. Não de serem boas demais, no sentido de não dá pra acreditar na promessa. Então o cara, assim, ele te faz uma promessa que, cara, tu vai faturar o teu 6 em 7 amanhã. Começando hoje do zero. Sem investir nada. Tipo assim, não é porque tu tem uma promessa, um benefício que, nossa, ele é, que tu vai conseguir chamar a atenção do cara. Então, pra mim, pra mim, daí já gera um sentimento ruim. Começou a gerar, né? Já começou a gerar, tipo assim, velho, não tem como tu fazer isso aqui. Ou, tipo assim, outros gestores de tráfego, por exemplo. Como é que tu vai mudar o teu negócio, vai faturar 50k ainda esse mês vendendo prestação de serviço? Sim. Tipo assim, eu sei que, cara, eu construí meu negócio... A gente sabe. Sabe, em cima de várias outras coisas, não é assim. Não é otimizando o dia a dia, né? Exatamente. Então, eu acho que essa questão do benefício tem que saber ser dosado, né? Como tu vê em relação a isso? Cara, eu aprendi, né, que se a tua promessa, ela tá muito inacreditável, prometa menos. Boa. Certo? Primeiro que tem que ter integridade, né? Não prometa aquilo que não dá para cumprir. Mas em copy tem uma essência que é o seguinte: provou, prova. Provou não. Prometeu, prova. Legal. Então, por exemplo, se eu vendo placa solar, por exemplo, olha, reduz a sua conta em até 97% já nos primeiros 30 dias. Eu prometi isso. O próximo passo da copy é o quê? Provar que eu já fiz isso. Então eu vou mostrar contas de clientes que tiveram essa redução. Legal. Eu vou mostrar como eu fiz isso na prática. Agora, vamos voltar para o nosso funil. Eu prometi que eu vou te colocar todo dia de manhã, no mínimo 10 clientes lá, te chamando no WhatsApp, pedindo sobre os teus serviços. Tu já mudou esse número aí umas 15 vezes, né? Era 20, era 7, era 18. Agora estão baixando, né? Mas imagina que eu prometi algo desse tipo, né? Sim. Como que eu vou fazer? Eu provo. Legal. Eu vou provar como? Com testemunhos de clientes, com prints, com vídeos mostrando o que Validação aconteceu. mesmo. Tu valida. Porque, eu tinha um professor de direito constitucional que dizia que contra fatos não há argumentos. Contra a prova não há argumento. Se tu tá provando que dá certo, pra promessa fazer sentido, tem que provar. Não tem como provar? Beleza. Aí é uma questão de ética, de tu tá provando algo que tu não fez. Sim. Mas, cara, tá muito inacreditável? Reduz. Às vezes, pequenas promessas valem mais que uma promessa mirabolante, né? Muito bom. Porque aí tu não levanta uma objeção tão alta de, meu Deus, lá vem mais um guru, né? Então, é interessante tu fazer a prova. Fez um argumento que tu prometeu, prova que tu já conseguiu fazer isso. Top. Porque aí a pessoa, cara, eu tô vendo, né, que tu já prometeu aquilo. Eu prometo te entregar, então, esses 10 clientes todo dia no WhatsApp. Prova que tu já fez isso com outros clientes, prova como isso é possível, né? Através dos teus resultados, que vai dar certo, né? Então, prometeu, normalmente em copy, eu prometi que eu faço isso. O próximo é provar que tu realmente faz isso, né? Legal. Então, eu já fiz lançamentos, por exemplo, que a gente falava, olha, eu tô com a minha agenda cheia hoje, eu já consegui isso que eu tô mostrando. É como essa cliente aqui que eu vou te mostrar agora aqui na minha tela.
Então eu mostrei para ela por A mais B que eu já fiz aquele mundo ideal que eu tô Massa, prometendo, massa. né? Muito bom. Cara, tem alguns outros conceitos que a gente vê aí no dia a dia, dentro desse universo, que eu queria te perguntar se tu acha que tem a ver, que cabe dentro do copy, ou se também é copy, enfim. São duas coisas. Os gatilhos, porque gatilhos a gente vê por tudo, e que nem o lance do copy também, que é desde lá das cartas. Cara, gatilho é uma coisa que, sei lá, deve ser milenar, não sei. A reciprocidade, por exemplo, é uma É, coisa que... Tá, hoje existe um termo bonito para isso, que é utilizado, mas... mas é instintivo, né? Exato. Né? Isso é nativo, assim, sei lá, uma coisa muito natural. E o storytelling. Agora até deu uma passada, assim, tem algumas pessoas que utilizam mais, mas eu lembro que, sei lá, quando eu tava na faculdade, uns 4, 5 anos atrás, cara, foi quando a galera, principalmente a agência de publicidade, tinha descoberto, assim, ou pelo menos estavam utilizando muito storytelling. Cara, parecia que tudo tinha que ter storytelling. Então a história do suco era da fazenda de laranjas, sabe? Começou a se utilizar isso em tudo. Como que tu vê os gatilhos e o storytelling dentro disso que a gente tá comentando até aqui em relação ao copy? Beleza, eles são, tipo, são elementos de uma copy, né? Tipo assim, tu vai usar em algum momento algum gatilho no meio da tua copy, né? Por exemplo, normalmente na copy, quando tu já tá na parte da oferta, que tu já deixou o cara consciente, que tu já trabalhou a parte emocional dele, que tu já tá explicando o que tem o teu produto, tu vai usar muito o gatilho da urgência, da escassez, né? Por exemplo, em lançamentos de produtos, o pessoal usa escassez, ó. Vai fechar o carrinho, as inscrições tal dia, tal hora, né? Se bater, fechou. Então, aquilo faz nascer dentro da pessoa, meu, eu vou ficar de fora, vou perder. Então, eu tenho que tomar uma atitude. Porque se a pessoa, ela vê que ela vai perder, ela tende a agir. Então, gatilhos, tu vai usar ao longo da tua copy, mas sempre, como já está muito batido, né? Tem que usar com responsabilidade e com ética para não soar falso, certo? Boa. Então, tu vai poder usar gatilhos no meio da tua copy, sempre, né? Eu acho que em algum momento ou outro sempre vai ter algum ou outro gatilho, né? Então, o da reciprocidade, que é tu dar algo primeiro para depois ter o direito de pedir ou pedir algo em troca, né? Eu dei uma análise gratuita do teu negócio para entender os gaps que os anúncios podem oferecer, né? Eu dei isso pro lead. Agora, a reciprocidade, ele tende a estar grato, mais aberto a eu pedir algo para ele, né? Assinar um contrato comigo, por exemplo. Então, Passar a empresa pro meu nome. Exato, seria interessante, né? Mas os gatilhos, eles são elementos que eles vão estar em alguns lugares da copy. Normalmente é na parte mais racional, que é quando tu estiver oferecendo o teu produto, né? Boa, Então boa. sempre vai ser usado. Mas aí vai depender do teu tipo Com de moderação, produto, né? com moderação, com ética. Cara, eu sou um cara que eu normalmente antes de comprar um produto, um infoproduto ou um produto, eu fico com aquela marca, com aquele negócio, assim, alguns meses, pelo menos. Tipo, eu fico com o cara, tipo assim, não importa. Dificilmente é uma coisa que eu preciso urgente, normalmente é uma coisa que tem mais tempo. Então eu fico com o cara, fico consumindo, fico vendo. E, cara, o que a galera usa muito, infoprodutor principalmente, usa a escassez direto, assim, a torto e direito, e, cara, não é. Tá passando sabe? batido. Ou urgência, ou escassez, né? E assim, não é. Daí depois, assim, tu vê que, poxa, eu sei que mês que vem vai ter oferta de novo. Então, cara, para de ficar dizendo que vai acabar agora. Sabe? Então, eu acho que isso, assim, é um ponto onde... Tudo bem, a gente tá falando com vários níveis de empresas, de empreendedores, de pessoas aqui. Mas é uma coisa que já precisa ser entendido, que não adianta tu prometer uma coisa, né? Que seja muito surreal, que a pessoa, uma hora, ela vai perceber que aquilo ali é... Melhor nem. Já tem algo. Tem coisas que estão muito clichê, né, no mercado. Exato. E aí é melhor nem usar, porque daí tu vai acabar. Mais uma vez, né? Então é interessante não usar isso, né? Então, gatilhos são elementos que vão dar mais força para tua copy, certo? Muito bom. Por exemplo, o gatilho da prova social é um gatilho de tu mostrar que tu tá provando depoimentos de clientes, testemunhos. É um gatilho que tu vai usar. Esse aí. Esse é muito genuíno, né? Esse é genuíno, porque ou tu tem ou tu não tem. Exato. E todo produto precisa ter gatilho de prova social, né? Para mostrar que, cara, a pessoa usou o que eu tô te prometendo, funcionou para ela e pode funcionar para ti. É um dos mais poderosos, né? Sim. Então é isso. E quanto a storytelling, cara, também é um negócio que sempre que dá tem que usar, porque
o ser humano, ele, desde que mundo é mundo, ele se comunica, ele entende mais por história, a gente grava mais por histórias, é uma forma de comunicação poderosa, né? Então, tudo que dá para inserir o teu produto numa história, né, pode ter muito mais força para venda emocional, né? Muito bom. Então, eu contar a minha história para gerar uma conexão, e como eu consegui fazer isso daquilo, pode ser muito mais proveitoso. O cliente, eu vou contar a história de um cliente que ele estava assim, ele passou por isso, aí conheceu isso e deu uma reviravolta e, sabe, a história ela vende muito mais, né? Porque Verdade. a pessoa, ela, eu não sei, é aquilo que nós estávamos falando antes, é instintivo, né? É um negócio que a gente aprende, a gente grava. Às vezes a gente pode até esquecer do que o cara falou, mas a história eu vou lembrar. Sim. Então, essa jornada do herói, esse storytelling, se baseando no que os filmes fazem, né? É muito importante, né? Claro que tem alguns negócios que tu vai conseguir usar mais, outro menos, mas Sim. sempre que der, né? Dá pra usar porque é poderoso, né? As pessoas, elas assimilam muito mais uma história do que um argumento racional. Então, tu vai colocar números, né? Ao invés de dar números, tu pode usar uma história para entender aqueles números, Legal, né? legal. Então, é muito mais poderoso, né? Cara, sensacional. Muito bom. E assim, da galera que tá nos assistindo aí, consumindo esse conteúdo, que entendeu, enfim, agora entendeu o que é copy, né? Viu a necessidade, poxa, preciso estabelecer melhor, preciso mapear meu cliente, preciso criar todo esse funil, toda essa estrutura. O que tu recomenda pro cara? Porque assim, que nem tu comentou em relação ao teu negócio lá, hoje é tu quem faz isso para o negócio de você. Só que, cara, tu estuda esse mercado há anos já, entrou em tudo isso, manja de tráfego também e tudo mais. Tu acha que o cara que ele é um empresário, ele é, né, o dono da empresa ali, ele tem que saber, ele tem que fazer, ou ele tem que ter uma base, ele tem que começar, ou ele tem que terceirizar, contratar, que nem ele vai contratar um gestor de tráfego, ele tem que contratar um copywriter e terceirizar isso aí. Como na tua visão, como tu enxerga? Eu não acredito, nunca acreditei em terceirização total do marketing. Eu não acredito que seja possível ter sucesso. Claro que alguns até podem ter funcionado dessa forma, mas assim, aquele game change, se tu não tiver envolvido, eu não estou dizendo que a pessoa vai ter que ela sentar e escrever, ela sentar e fazer os anúncios, mas o dono da empresa ele tem que estar envolvido e participando dessas criações. Falando em copy, né? Então, o que é interessante? Cara, tu como Douglas, se eu fosse teu copywriter, tu sabe muito mais as dores do teu prospect, teu cliente, do que eu. Então, tu sabe entender o que... Então, tu junto nessa construção pode funcionar muito melhor. Tu aparecendo no anúncio, falando aquela copy, vai dar muito mais poder do que só algo que tu não apareça. Então, primeiro, eu não acredito em terceirização total. Eu acredito que o cara tem que estar inserido junto na estratégia. E, cara, idealmente é interessante ele ter um copywriter, se a empresa tem o patamar para isso. Sim. Mas a gente sabe que é poucas empresas que pode pagar, até porque é difícil também achar no mercado. Verdade. Então eu acho que o cara tem que manjar um pouquinho de copy para ele poder escrever os anúncios, as páginas dele de uma forma que converta, né? Porque senão ele vai estar botando a grana fora, mandando tráfego para algo. Então, cara, copy não é difícil, copy é basicamente tu entender as dores e os desejos de quem tu se comunica e encaixar essa comunicação prometendo aquilo, né, de uma forma atraente, que desperte um benefício, uma emoção importante, que desperte curiosidade para o cara fazer. Então, eu acho que ele tem que manjar um pouquinho, ele ter ajuda de alguém, se ele pode fazer, e se não, ele dominar pelo menos estruturas, né, de escrita, como que faz uma landing page, como que faz um anúncio bacana, né, que estrutura eu posso usar, né, uma estrutura AIDA, que nem essa que a gente estava explicando antes, que é chamar atenção, fazer uma chamada para ação. Isso tudo vai facilitar, porque se ele escrever que nem ele escreve na vida normal dele, academicamente falando, né, ele não vai ter sucesso nisso aí. Então, às vezes eu vejo profissionais querendo se comunicar como eles se comunicam na área técnica com o cliente, ou falando de coisas que nem são interessantes para o cliente. Então, ele tem que manjar um pouquinho e entender. E, cara, isso não é fazer, não precisa nem necessariamente o cara fazer um curso de copy. Eu sempre uso o exemplo da minha cunhada, ela era bem crua nisso, e, cara, hoje ela faz anúncio, ela grava às vezes,
E, cara, ela faz a estrutura perfeita que, cara, se tu não disse que foi ela que fez, tu podia dizer tranquilamente que era um copywriter, porque ela Caramba. pegou a manha de pegar a dor ou o desejo da pessoa, mostrar aquilo ali e depois fazer uma chamada para ação. Legal. Ou a página também é muito. É relativamente simples de fazer isso. Então ele tem que manjar um pouquinho de copy e tráfego, eu acho que ele tem que entender só o que o número está trazendo para ele, né? Ele não precisa Uhum. também sentar e fazer, mas ele precisa saber discutir com o gestor de tráfego dele. Olha, o meu custo por aquisição de lead, eu acho que o ideal é esse aqui, aqui dá o ROI, Sim. e para ele poder, junto com o gestor, tá formulando ideia. Então, eu acho que precisa ter um copywriter no gestor de tráfego, tudo terceirizado. É bacana que tu tenha essas pessoas profissionais para te ajudar, mas tu tem que estar inserido junto, trabalhando, ou tu não vai só simplesmente entregar pro cara lá fazer e não vai fazer mais nada. Isso não vai dar certo. O cara tem que estar junto, criando criativo, criando copy, discutindo estratégia, ideias, testando para que ele tenha o sucesso na estratégia dele, né? Então, terceirização pura de eu simplesmente entregar para alguém, ele vai fazer tudo para mim, isso não vai dar certo. Eu não acredito nisso, pelo menos. Cara, eu fecho 100% com essa ideia. Eu normalmente falo isso também para em relação ao tráfego, e né, que nem tu comentou, e outros produtos também, cara, eu acho que assim, tu não precisa saber fazer tudo, saber todas as ferramentas, saber fazer tudo do início ao fim, mas, cara, se tu não sabe passar a ideia, a mensagem da tua empresa, não tem como terceirizar isso, porque o que que acontecia algum tempo atrás, eu via isso acontecer na prática, assim, o cara chegava e ele tinha terceirizado essa parte com a agência criava essa narrativa que não era a realidade. Aí quando tu conhecia, tu via, cara, a comunicação é diferente do que é a empresa de fato, do que é a visão do empreendedor por trás. Por quê? Porque esse processo de construção tinha sido feito por um terceiro que não estava lá sempre, sabe? Uhum. Então eu acho que cara, o pilar central da empresa, ou aquele que está ali no dia a dia, o cara que idealizou aquilo, ele precisa fazer parte dessa construção, ou ele fazer, ou pelo menos ele está em construção junto com o profissional lá, né? Porque aí a mensagem ela fica clara, Sim, né? dá muito mais força para copy também, né? Tipo assim, bota o cara lá, por exemplo, aparecer no anúncio, bota o cara na página lá, enfim, isso tudo dá muito mais força, né, pro argumento. E, cara, uma coisa é eu ver, que nem eu te falei, eu ver o anúncio, e outra coisa é eu ver o Douglas falando sobre isso aí. É muito mais bacana, né? Eu me conecto mais, né? Então, cara, não existe terceirizar o marketing da tua empresa por completo. Ah, eu não me envolvo com isso. Cara, pode ser viável, beleza, tem várias pessoas que faz, mas há um ponto de mudar o nível do negócio, meu. Se o cara tiver lá visceralmente junto com a porra toda, ele vai fazer o negócio funcionar muito melhor, né? Então, Show. no meu é assim, né, pelo menos. Show de bola, meu. Então, indo para essa parte final aí, o que que tu imagina de dicas finais, assim, dicas que resumam tudo isso que a gente conversou aqui, que esse cara, esse empresário, enfim, esse dono do negócio que está pensando em construir, em aplicar essa estrutura realmente passo a passo que a gente deu aqui, como, enfim, dicas que tu acha que pode ajudar ele a construir tudo isso e, cara, a pensar nesse contexto de copy, né, botar essa copy no modelo de negócio dele. Porque a gente vai ter pessoas que são empresas, como é o caso que a gente citou, mas tem aquele, de repente, aquela pessoa que vende um produto, né? Que é uma venda um pouco mais, na teoria, mais simples, assim, mais direta. Como que tu aconselharia essa pessoa em relação a copy? Cara, primeiro, né, a gente até acaba sendo repetitivo, né? Uhum. Mas se eu fosse fazer um desenho para mim do que seria interessante para uma pessoa que quer usar a copy para criar ofertas irresistíveis, né, e conseguir mais clientes, mais contratos, mais vendas com a copy, né, e o tráfego junto, eu acho que primeiro, certo? Se for exatamente os passos que eu faria, Uhum. certo? Primeiro, ter muito bem estabelecida a persona. Eu ia Boa. gastar tempo nisso. Eu ia fazer pesquisa com os meus clientes que eu já tenho, eu ia ver por que eles fecharam, quais é o maior sonho dos caras, quais os principais desafios, né, relacionados ao que eu posso resolver. Eu ia ter claro, assim, eu iria ir em busca do meu cliente ideal. Eu Uhum. teria ele mapeado na minha empresa, que eu pudesse olhar para ele todo dia. Baseado nisso, sabendo quem é o cara ideal, o que ele sabe, o que ele não sabe, quais são os sonhos, os desejos, eu criaria várias estratégias de campanhas, né, para conseguir vendas ou leads, né? E aí como é que eu faria isso? Primeiro,
eu entenderia o que é esse cara, se ele quer ganhar ou se ele tem medo de perder. Criaria as campanhas baseado em ambição, né? Ou em medo. E aí eu criaria uma estrutura de anúncios, cara. Então eu sei quem é o meu cliente ideal. Primeiro passo, né? Respondendo a tua pergunta. Ter uma persona bem definida. Legal. Segundo, eu criaria um funil, né? De vendas, de atração, onde eu desenharia todo o meu fluxo e a copy desse funil seria toda pensada. Desde a copy dos meus anúncios, sempre pensando em chamar a atenção do cara, né? Ou fazer ele tomar aquela decisão de me chamar ou deixar o contato dele. Então, se eu tenho a persona, eu já tenho isso, porque eu sei qual é a dor e qual é o desejo dele. Então, primeiro, ter a persona definida. Segundo, criar vários anúncios. Vários textos de anúncio, vários anúncios em imagem, variações. É uma copy que eu falo uma coisa focada num benefício de um jeito, outra de outro. Escrevo uma coisa de uma maneira, de outro. Vários anúncios aí para testar o que desse melhor. Em segundo, eu teria uma landing page, né? Que é uma página de captura para capturar e-mails, contatos ou até para fazer a venda ali nessa página. Então, nessa página, eu faria uma promessa, né? Com a cópia, o que meu produto faz. Eu provaria, né? Como que ela faz. Então, seria uma página com uma promessa, com benefício desse produto, com provas, né? De como ele funcionou para outras pessoas e como ele pode funcionar, né? Quem é o cara que está por trás disso. Então, tudo isso eu teria ali ativo, junto com os meus anúncios, uma página, e eu teria um script de venda muito bem desenhado, né? Como que eu faria a minha oferta ser irresistível? O que a gente vai fazer, né? Como que vai fazer? Quais as garantias? Como que vai funcionar? Para que a pessoa também teria essa parte racional. Então, basicamente, eu criaria uma estrutura de copy que fosse muito bem desenhada na questão dos anúncios, para atrair mais pessoas, uma página que tivesse uma copy que converteria, né? Que fazia a pessoa cair lá dentro. Opa, isso aqui é interessante, vou entrar em contato com esse cara. E na hora da oferta mesmo, também ter ela bem desenhada, o passo a passo dela, de como eu vou falar, o que eu vou fazer, para que essa pessoa realmente feche o contrato ou compre o meu produto, né? Então, a copy, ela estaria em todas essas fases, né? Desde a concepção da ideia, com o meu cliente mapeado, definido, e aí em toda a minha linha de comunicação, nos meus anúncios, na minha página de captura e na minha própria reunião de fechamento, né, de vendas, né? Então, eu faria isso. Se a pessoa quer ter, ela necessariamente precisa estar trabalhando nessas etapas de funil, né? Escrever bons anúncios, escrever uma boa página de venda, né? E escrever também a oferta dela para que quando ela consiga conversar, ela pegue o emocional do cara, fazendo ele ver como que ele pode ganhar ou o que ele vai deixar de perder, e depois uma oferta racional, né? Com matar essas objeções que eventualmente pode ter. É muito caro, vai ser ruim para implementar, eu não preciso disso agora. Então, tu criar a tua copy para já matar essas objeções naturalmente, sem a pessoa levantar, né? Tu vai matar ela de forma subliminar, né? Então, eu seguiria esses passos aí para ter ofertas irresistíveis com a minha copy, né? Um funil de atração de clientes, e em cada fase desse funil, tentando apertar os parafusos com a copy, né? Para otimizar a conversão. Desde quando ele chega até quando o cara sai, né? Quanto mais pessoas eu botar lá na ponta e mais sair lá no final, mais o ROI, né, vai ser interessante lá no final das contas, né? Legal. Cara, sensacional mesmo. Tá louco isso aí, que pode realmente mudar o jogo do negócio, né? Virar o jogo de quem entender e aplicar isso aí. E assim, algo que eu acho curioso em relação a isso também, e muito legal, é que muitos negócios de sucesso já fazem isso sem saber. Então é mais simples às vezes que pode parecer, né? Quem tá aqui nos acompanhando, de repente vê todo esse assessor e pensou, cara, não tem nada disso, eu nunca fiz nada disso. Mas às vezes tu vai olhar a construção e como ele já faz, ele empiricamente ele já faz isso, né? Ou instintivamente, sei lá. Ele já utiliza gatilhos disso, já utiliza esse processo, mas às vezes não é bem mapeado. Então o que a gente tá falando aqui é
se tu conseguir mapear isso, né, e botar todos esses pontos numa ordem, definir a persona, definir tudo isso que tu acabou de citar aí, cara, a chance de a gente aumentar realmente a taxa de conversão desse negócio e de principalmente atrair leads lá no início qualificados realmente, que vão chegar na tua página, vão ter um percentual de conversão alto, né? É muito grande. Então, tudo aqui a gente está falando de coisas e ferramentas e recursos para aumentar realmente a conversão, né, da nossa audiência, desses clientes aí. Cara, show de bola. Te agradeço demais a troca de ideia, de experiência. É sempre um prazer trocar ideia. A gente tem tantos outros assuntos que a gente pode conversar ainda também, né? Mas copy foi muito horas, bom. Né? Dá para falar horas mesmo. Mas te agradeço demais a parceria e poder trocar essa ideia. Acredito que a gente tem agregado muito valor aí pra galera. Eu vou mandar esse podcast para todos os meus clientes, velho. Vou dizer, ó, tu é obrigado, tu quer continuar comigo, velho, ó, tem que assistir esse podcast. O cara quiser fechar também, eu vou dizer, ó, eu só fecho contigo se tu assistir esse podcast primeiro, porque aí eu sei que o cara vai vir muito mais qualificado para, né, com materiais e criativos aí que eu vou realmente poder fazer a diferença na hora de rodar. E, cara, queria te pedir ainda o último ponto aí, se tu tem alguma dica de livro, ou de curso, ou de alguém para seguir, ou de referências para essas pessoas que realmente quiserem se aprofundar um pouquinho mais, assim, eu quero ver exemplos, eu quero ir atrás, quero aprender um pouquinho mais desse universo. Tem alguma dica nesse sentido aí? Tem sim. Hoje tem vários caras que botam esse conteúdo a fundo, né? Que falam sobre copy, né? Uhum. Então, se pesquisar copy na internet, vai achar vários, né? Mas eu gosto muito do Roberto Alfaihotten, não sei se é assim que se soletra, ele é o CMO, né, da Empíricos, né? Que tanto nos incomoda com anúncios, mas é uma empresa muito lucrativa, né? E eles vendem basicamente PDFs, né? PDFs mostrando ali quais ações, quais criptos investir. Sim. E os caras têm uma copy tão boa que eles conseguem fazer tudo isso através de texto. Legal. Então hoje é uma empresa de relatórios financeiros, mas esses caras entenderam que a copy é um negócio tão importante no negócio que hoje eles têm um time de copy só lá dentro, pessoas que estão lá só para escrever ofertas, anúncios persuasivos. Então acho que é um bom cara para seguir, para tirar inspirações, bom caras para olhar os anúncios dele e ver como eles são bons nas copies, né? Ícaro de Carvalho também é um cara que ele não é muito de estrutura racional, mas ele sabe se comunicar com as pessoas, e isso tem um valor tremendo, né? Quando a gente consegue... O Ícaro tá ativo de novo? Porque esse tempo atrás ele tinha se derrubar de tudo, né? Eles derrubam, mas ele, tipo assim, ele tá com a ação ganha contra a meta, né? Caramba. Ganhando multa todo dia lá, e aí ele acaba criando outros perfis para não ficar fora, mas ele tá ativo, enfim, a caixinha de stories dele é um ouro, né? Porque tu vê como ele consegue falar com as pessoas de um jeito, assim, visceral. Que tu, cara, olha o que ele falou aqui, sabe? E quando a pessoa consegue falar contigo de algo que toca o teu coração de um jeito assim, meu, cara, isso aqui que ele falou é muito o que eu tô sentindo, o que eu penso. Cara, a chance de tu converter depois é visceral, né? A gente sempre brinca que se o vendedor ele falar o teu problema da forma que, da mesma jeito que tu fala que tem o problema, tu comprou ele na hora. É verdade. Né? Então, eu acho muito bacana o Ícaro, né? Ícaro, André Cia e Beto são os caras assim que eu mais curto no ramo de copy. Legal. O pessoal que quer ler sobre isso, né? Eu acho que tem livros bem introdutórios que não falam necessariamente de copies, mas que vai te dar uma bagagem muito bacana para te saber se comunicar com as pessoas, que são dois, né? São, então, Porque as Coisas Pegam, Boa. que eu não me lembro. É o Contágio, né? Do Jonah Berger. Isso aí, Contágio, Porque as Coisas Pegam. E o outro é Armas da Persuasão, né? Até tem ele aqui, que é do psicólogo Cialdini, né? Cia Cialdini, acho que é o nome. Roberto? Roberto Cia Cialdini, que, é um clássico dos marqueteiros, né? Tipo assim, todo mundo quer aprender sobre gatilho ali, tem que ler aquilo ali, porque é fantástico, né? Então, esses dois livros, assim, se o cara quer entender o mecanismo de como que a gente assimila as coisas, como o copy está totalmente ligado a isso, é isso que tem que fazer. E uma dica final, cara, é que, tem que sempre tentar ter boas ideias. Boas ideias, e essas ideias, né, elas fazem sexo entre elas e vai ficando cada vez melhor. E aquilo pode gerar uma ideia que vai mudar o negócio. Cara, se eu tenho uma ideia bacana de um texto, de uma página,
que muda o meu jogo a ponto de eu conseguir muito mais gente, pode mudar a história de um negócio. É verdade. Tipo assim, uma campanha pode mudar a história de um negócio. Então, quanto mais eu tiver tentando encontrar essa ideia, mais eu vou ter chance de fato, achar ela. Então, cara, quanto mais eu tiver olhando anúncios de pessoas, tentando entender como que ele, a estrutura que ele usou ali, pô, ali ele me pegou pela ambição. Olha que recurso legal que ele fez para me pegar minha atenção aqui enquanto eu estava passando. Então, acho que a gente tem que muito se modelar, sabe? Olhar aquilo ali e ter ideias. Então, a dica que eu dou é escrever anúncios, assim, mesmo que eu não seja um escritor, cara, eu escrevi isso aqui, que eu posso fazer de legal? Vou testar isso aqui. Sempre fazendo um anúncio novo, né? Páginas, otimizando a escrita ali, e ter um sweep file, que é uma pasta de favoritos de anúncios que tu viu, de páginas que tu viu, que tu achou bacana para te inspirar. Então eu tenho uma pasta na minha nuvem que, cara, eu vejo um anúncio legal, eu salvo aquele anúncio lá. Eu vejo uma página com uma estrutura, com uma escrita legal, eu salvo. Por quê? É uma inspiração para mim usar no meu negócio, para mim modelar. Então, cara, à medida que eu tô sempre acompanhando, tentando identificar o que foi legal na copy que eu li ali, como ela me pegou, e à medida que eu tenho um arquivo lá que eu tenho de inspiração e sempre tô tentando criar novas coisas para testar, é a receita perfeita, né? Junto com a persona e com o meu avatar bem definido para ter um negócio que vai tracionar muito, né? E aí, junto com o tráfego, enfim, o cara vai voar. É o combo da morte. É o combo da morte, meu. Exatamente. Muito bom. Então, a dica final é essa aí, cara. Esses 2 livros, Contágio, Porque as Coisas Pegam, e o Armas da Persuasão, e sempre tá acompanhando anúncios e escrevendo também para ir treinando, que quanto mais a gente faz uma coisa, dizem que para te ser um especialista em algo, precisa de 1000 horas naquilo ali, né? Mas não necessariamente tu vai precisar de 1000 horas para encontrar um anúncio, uma página que vai te trazer um monte de lead, um monte de vendas, que tu vai mudar o jogo do teu negócio. Então, lendo isso aí, olhando o que os caras estão fazendo, tendo um arquivo de inspiração ali, cara, não tem como dar errado. Porque tudo é teste, né? Então tu vai testando, vai aplicando e cada vez tu vai apertando mais teus parafusos. Que, cara, a copy não é eu fiz ela, meu Deus, deu certo, fiquei milionário. Copy é tu otimizando. Cara, agora eu achei um anúncio que tá dando muito bom. Muitas pessoas estão caindo no meu site. Mas o site ainda não tá convertendo. Então, eu tô levando bastante gente pro meu site, mas por que eu não tô convertendo? O problema tá na forma que eu tô oferecendo ali na minha página. Vou mudar isso aqui. Pum, mudou. Agora as pessoas estão chegando, mas eu não estou conseguindo vender. O que será que é? Eu otimizo a minha copy do meu argumento de venda. E aí, quando tu consegue estar com esses parafusos todos acertados, aí tu encontrou a alquimia perfeita para fazer um fluxo infinito aí de oportunidades, de alimentar o teu funil e sempre estar gerando contratos. Legal. E cara, é teste, não adianta, né? Ditadura do teste. Vai chegar nisso aí no teste. Show de bola. Cara, deixa aí tuas redes sociais pra quem quiser te achar, te contratar. A minha agenda hoje não é pra... Eu só falo com a Bandeirantes, né? Mas... Que isso? Não, minha rede social é jonatas.neves.adv, eu acho que tá assim no Instagram. Não sou um cara que ainda compartilha conteúdo, né? Eu tô mais nos círculos assim, fechados, conversando sobre isso. Mas quem quiser me chamar lá, quem assistir esse podcast e quiser trocar uma ideia sobre copy, sobre tráfego, cara, é só chamar. Boa. Porque eu gosto... A galera vai chamar, eu gosto muito de trocar ideia. Não necessariamente vender nada, porque até eu nem faço serviço para outras empresas, né? Eu já tenho meus projetos fechados. Mas quando uma pessoa me chama, quer trocar uma ideia, quer uma opinião sobre copy, que isso é legal também, né? Sim. Tipo, escrever essa copy aqui, Jonatas. O que tu acha? O que tu tem de ideia? E aí, tu construir junto isso, dando uma dica que vai clarear, pode chamar, vai ser um prazer ajudar, porque eu ganho com isso, sabe? Eu ganho conhecendo outras copies, outros mercados, então pode me chamar lá, jonatas.neves.adv no Instagram, que eu vou estar à disposição para ajudar, só colaborando mesmo, sem interesses de vender algo, porque não é o que eu faço hoje, não é o meu business, né, por enquanto, mas vai ser foda porque, cara... A gente ajuda e a gente também ganha com isso, né? Legal. O cara ativando o gatilho da reciprocidade. Exato, já, ó, viu? First. não perde uma.
Show de bola, velho. Brigadão aí mais uma vez por tá com a gente. Eu acho que a gente agregou muito valor realmente pra galera aí. Te agradeço pela parceria. Cara, espero que a gente ainda tenha outras conversas, né, futuramente aí sobre outros assuntos. E quero agradecer cada um de vocês que esteve com a gente até o final desse episódio, desse podcast. Se esse conteúdo te ajudou, se tu pegou algum insight legal, se tu de repente pegou alguma coisa que tu ainda não tinha pensado para o teu negócio, deixa aqui nos comentários ou me manda no direct lá, que vai ser muito bom e muito prazeroso para a gente saber que esse conteúdo realmente te ajudou. E a gente se vê no próximo episódio.